Olá, meus alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido uma excelente Páscoa junto com suas famílias, tá certo? E hoje, dia 13, nós viemos com mais uma aula online. Então, para começar nossa aula, eu trouxe para vocês hoje um texto, uma leitura contada. Um texto de Ricardo Azevedo. Nós já falamos sobre este autor. E o texto tem por título O Caso do Espelho. Há muitos e muitos anos atrás, existia uma família que morava dentro da mata, a mata fechada, e eles tinham pouco contato com a cidade. Porém, houve um momento em que o seu José, o pai de família, teve a necessidade de vir até a cidade para resolver uma questão de documentação. Ele, muito temeroso, muito amedrontado, por sair do seu convívio e ir para um lugar estranho, ele saiu temeroso, mas mesmo assim ele foi. Ao entrar na cidade, era uma cidade pequena, pacata, e tinha um pequeno comércio. Ele começou a ver várias lojas, as pessoas andando para lá e para cá, entravam, saíam cheios de sacolas, e ele começou a ficar encantado com tudo aquilo que ele começou a ver. De repente, ele parou de frente a uma loja e viu, arregalou os olhos, porque ele estava diante de um espelho. Mas ele não sabia o que era um espelho. Então ele olhou, arregalou os olhos e perguntou para o dono da loja: "O que é que a foto do meu pai está fazendo aqui?" O vendedor olhou para ele assustado e disse: "Moço, isso é apenas um espelho." "Mas é a foto do meu pai. Olha esses olhos tão caídos, essa pele tão enrugada, esses lábios rachados, esse cabelo despenteado. Mas é a foto do meu pai." Perguntou para o moço o que fazia para levar aquela foto para casa. O moço explicou que ele teria que comprar. Ele tirou as moedas do bolso, pagou, embrulhou num papel de embrulho, colocou embaixo do braço e foi resolver a situação da qual ele tinha ido à cidade para resolver. Ansioso para chegar em casa, ele correu bastante ao sair da cidade para chegar até a sua comunidade. Lá chegando, ele entrou com o embrulho embaixo do braço e foi direto para o quarto e guardou dentro da gaveta. Sua esposa, que tudo observava, ficou curiosa o porquê do marido ter entrado e ter guardado o embrulho na gaveta. Foi até ele, perguntou como tinha sido na cidade e ele respondeu que tinha sido tudo bem, mas não citou o caso do espelho. Quando ele saiu para trabalhar, a mulher, muito curiosa, foi até a gaveta, retirou o embrulho e, quando abriu, começou a gritar: "Aquele cabra está me traindo. Olha como é a outra moça. Ela tem os olhos azuis. Que pele tão linda. Que cabelo encaracolado. Mas ela é muito linda." E começou a chorar. Sua mãe, que morava próximo, ouvindo todo aquele berreiro, correu para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, perguntou para a filha: "Filha, o que está acontecendo?" "Ah, mamãe, a senhora não sabe o que aconteceu. O sábio José foi para a cidade e trouxe a foto de uma moça linda. Ela tem uma pele maravilhosa, tem os lábios tão rosados, os olhos azuis feito o céu." A mãe, apavorada, quis ver o retrato. Ao pegar o espelho,
deu uma sonora gargalhada. Olhando para a filha, disse: filha, não te preocupes. A mulher deste retrato já está com os 2 pés na cova, porque eu nunca vi velha tão feia, tão enrugada, tão catarrenta, tão assanhada, tão horrorosa como a moça do retrato. A mulher parou de chorar, olhou para sua mãe e disse: mãe, a senhora tem certeza? Tenho, filha, claro que tenho. E aí a mulher, mais calma, ficou esperando o José chegar. Ao chegar do trabalho, tomar seu banho e sentar-se à mesa, o José olhou para a esposa e a sentiu diferente. Perguntou para ela: Rosinha, o que você tem? A Rosinha olhou para ele e falou: José, por que você não me falou que trouxe a foto de uma mulher para casa? Ele arregalou os olhos, olhou para ela e disse: Rosinha, eu não trouxe foto de mulher nenhuma. Eu trouxe a foto do meu pai. Não, José, você está mentindo. Você não trouxe a foto do seu pai. É claro que eu trouxe a foto do meu pai. E correu no quarto, pegou o embrulho, abriu, retirou o espelho e disse: olha ele aqui. Olha como ele está, engraçado, até a camisa é a mesma camisa que a minha. A mulher, colocando os olhos também próximo do rosto do marido, observou e disse: agora você vai me explicar por que você está na foto com ela? José parou, olhou para sua esposa e disse: eu acho que isso deve ser algum objeto mágico. Porque quando eu olhei, só tinha foto do meu pai. Então, moral da história: quando nós não conhecemos algo, nós precisamos buscar as informações para não provocar problemas sem necessidade. Tá certo, meus amores? Então, agora nós iremos fazer a correção do nosso ditado, tá bom? Antes de fazer a correção do nosso ditado, eu queria dizer para vocês que eu estou sentindo falta de alguns alunos que não estão mandando foto das atividades e do ditado. E não esqueçam, terminou a aula, quando você realizar as atividades, manda a foto para a tia Soraya, para que eu possa corrigi-lo, tá certo? E o ditado principalmente, porque ele é muito importante, porque ele nos orienta como nós devemos escrever as palavras corretamente, tá bom? Então, agora vamos lá, fazer a correção do nosso ditado. O nosso ditado, nós colocamos palavras que estavam relacionadas com a Páscoa, né? E a primeira palavra, nós colocamos ressurreição. Observem, meus alunos, que na palavra ressurreição, nós temos 2 S's e 2 R's. Ressurreição. E a palavra termina com C cedilha. Aí você pode perguntar: tia, por que ela não está escrita com letra maiúscula? Porque essa é uma palavra simples, uma palavra comum, e ela não está iniciando frases, tá certo? A segunda palavra, a palavra Páscoa. Às vezes nós esquecemos de colocar o acento agudo, então é preciso prestar bem atenção na escrita da palavra para também acentuar. Páscoa, Páscoa. Terceira palavra, Cristo. Mas aí observem que o C está maiúsculo. Este C está maiúsculo porque a palavra Cristo, ela dá nome a nosso Jesus Cristo. Então, por ser um nome próprio, ele é escrito com a letra maiúscula. Cristo. Observem que quando nós pronunciamos Cris, C-R-I-S, Cristo, tá? A quarta palavra, comemoração. O, C, cedilha, ão.
comemoração. A quinta palavra, perdão. 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 Se nós esquecermos de colocar este R, a palavra não vai ficar correta, porque vai ficar perdão. E a palavra correta é perdão, tá certo? Vamos lá para a sexta palavrinha. Nossa sexta palavrinha foi salvação. E nós também temos o C cedilha, que tem um som de S, mas é um C cedilha, salvação. A sétima palavra, crença, crença. Olha a semelhança entre cri e crê. Ó, Cristo, crença. Estamos estudando, ó, a junção entre o CR, Cristo, crença, e o C cedilha também. A oitava palavra, comunhão. Não podemos esquecer do NH, comunhão. A nona palavra, crucificação. Olha aqui, novamente, ó, CR, cru. Tivemos Cristo, tivemos crença e agora crucificação. Olha o C cedilha também. A décima palavra, arrependimento. E na palavra arrependimento, nós temos RR, arrependimento, tá certo? Eu espero que todos vocês tenham acertado todas as palavras. E nesse ditado, nosso objetivo principal foi trabalhar as palavras com CR e palavras com C cedilha ão, tá certo? E agora, nós vamos entrar na nossa disciplina de hoje. Hoje nós teremos duas disciplinas e nós vamos fazer agora este momento com matemática e logo em seguida a próxima aula será a língua portuguesa, ainda hoje, tá certo? E em matemática nós vamos fazer uma revisão, nós estamos agora no momento de revisão matemático, onde nós vamos trabalhar hoje um conteúdo de unidade de medida. A unidade de medida que nós vamos trabalhar hoje é a unidade de comprimento, tá certo? Nós trabalhamos em sala de aula, vocês trabalharam, estudaram em sala de aula várias unidades de medida. Nós temos a de volume, não é? Nós temos a de comprimento e aí sucessivamente. Mas a de comprimento, nós vamos trabalhar hoje falando, relembrando, revisando sobre o tamanho das coisas. Ou seja, o comprimento. Uma das coisas que nós, estudantes, temos dentro da nossa mochila, quase todos os alunos, é uma régua. Esta régua, ela demonstra claramente como nós fazemos a medida de comprimento. Em todas as réguas, você vai encontrar o ponto inicial, que é 0. Passam alguns pontinhos menores, que são chamados de milímetro, e depois você encontra uma barrinha maior com o número 1. Então, de 0 até 1 é 1 centímetro, até 2, 2 centímetros, e aí sucessivamente. Um detalhe, entre o 0 e o 1 existem 10 milímetros. Então, a nossa régua, ela é formada por milímetros e centímetros, tá certo? Nós usamos a régua para medir objetos menores, para fazer desenhos, retas, né?
para nos orientar dentro de uma folha de papel ofício ou até mesmo no caderno de desenho. Porém, existem outros equipamentos que nós podemos fazer medidas maiores. Por exemplo, se eu fosse medir o quadro branco da sala de aula, se for para medir com a régua, nós teríamos que fazer a soma. Por quê? Porque você começaria a régua, ao todo tem 30 centímetros. Então, você colocaria 30, aonde parou, você marcaria ia mais 30, 60, e aí sucessivamente. Para completar 1 metro, nós precisamos ter 100 centímetros. E aí, o que é que acontece? Para facilitar a nossa vida, nós temos uma fita métrica. Geralmente, as fitas métricas, ela tem 1,5 metro. Ou seja, se 1 metro nós temos 100 centímetros, 1,5 metro nós temos 150 centímetros, que é esta fita métrica. Com esta fita métrica, nós podemos medir a nossa altura, o tamanho do nosso braço, podemos medir a porta, podemos medir a cadeira, podemos medir N objetos maiores do que uma régua. Com a régua, nós podemos medir o livro, né? O livro, o caderno e etc, tá? Mas essa unidade de medida, ela também é muito usada na construção civil. Por exemplo, quando nossos pais têm um terreno e eles dizem para você assim, o terreno da nossa casa tem 8 de largura por 25 de comprimento. Então, para fazer essa medida, as pessoas geralmente usam a trena, porque ela é maior e é um objeto que geralmente os pedreiros, os arquitetos, eles têm. Existem trenas assim menores, existem trenas maiores, e aí cada equipamento que se adeque a o que se está proposto a fazer, tá certo? Eu sei que tudo isso vocês estudaram na sala, com a tia Luana, com a tia Stephanie. Nós só estamos fazendo uma revisão dentro de tudo isso, tá certo? Quando nós nascemos, existe um documento que as mamães recebem na maternidade que dizem o tamanho que você nasceu, tá certo? E aí, essa já é parte da nossa atividade de hoje de matemática. Vocês vão ver aqui embaixo as perguntas e vocês vão, junto com a família de vocês, responder, tá certo? Dentre elas, você vai encontrar com quantos centímetros eu nasci, né? Você vai perguntar para a mamãe, tá certo? Vocês podem também junto com a mamãe, fazer a medida de vocês. Quantos centímetros você já tem até hoje? Quanto que você cresceu? Será que você tem 1 metro? Será que você tem mais de 1 metro? Será que você tem menos de 1 metro? E aí, você vai fazer essa medida junto com a mamãe e com o papai e vai colocar lá na atividade, tá certo? E vai medir objetos que você também possa ter disponível na sua casa junto com a sua família e vai ser uma atividade bem legal, tá certo? Então, meninos e meninas, nos vemos daqui a pouco na próxima aula de língua portuguesa. Não esqueçam, aqui embaixo vai estar disponível na plataforma a atividade de matemática, todos os questionamentos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do WhatsApp, que vocês já têm, tá certo? Para que vocês respondam corretamente
E não fiquem com dúvida, tirem todas as dúvidas para que a aprendizagem seja, bem legal. Um abraço para vocês, até daqui a pouco.